Então, Atos, vamos começar, tá? Essa nossa versão pocket do telecast do Náutico, que você agora há pouco falou, enquanto a gente estava no react do Jogo do Brasil, de que o empate é somente melhor que a derrota. Num cenário bem óbvio aí, sendo bem óbvio, assim, sendo bem direto, né? O Náutico precisava de mais do que conseguir empatar com a Aparecidense para começar uma reação nessa Série C. Então, primeiro vamos entender como foi o jogo e depois vamos entender o impacto desse resultado na campanha do Náutico, que chega à quarta partida consecutiva sem vencer na Série C nessa primeira fase, né? E, numa competição, num formato onde a primeira fase tem 19 rodadas, isso costuma cobrar um preço muito alto, acho. Celso, é importante dividir fazer essa divisão que você fez, porque a segunda parte vai ser até mais importante do que a análise do jogo em si. O jogo, Celso, vamos tentar citar os pontos positivos, bons do jogo. Vamos lá. O Pivete, ele entendeu o que ele precisava aplicar para a partida de hoje. Sim. Coisa que Mazola não conseguiu entender no jogo contra o São José. Um jogo muito parecido. Campo pequeno, acanhado, gramado complicado lá no São José. Sintético, aqui não é sintético, mas é aquela grama que você deve imaginar, o nível. Então, futebol mesmo é quase impossível de jogar. Você tem que entender isso para poder você tentar aplicar o que melhor vai se desenvolver para você conseguir os 3 pontos. E nisso, para mim, o Pivete entendeu. Ele foi muito objetivo quando ia para o ataque, sempre buscando o Paulo Sérgio, tanto é que o Náutico chega ao primeiro gol jogando essa bola no meio da área. Já tinha tentado isso algumas vezes, teve uma boa oportunidade, o Andrei perdeu o gol, e quando chegou o Paulo Sérgio colocou para dentro. E na parte defensiva, você precisa brigar muito. Ele decidiu por se defender em bloco, ok, é uma alternativa. Então o Náutico botava muitos jogadores dentro da área, uma linha de 6 defensores. Vamos lá. Arnaldo na lateral direita, a dupla de zaga com Joécio, Irã, com Diego Matos na lateral esquerda. E na frente dessa área, a gente tinha o Marco Carvalho e o Souza, 2 volantes, onde esse Marco Carvalho, em algumas vezes, ele virava um terceiro zagueiro. Mas isso não era muito claro, porque na saída de bola, por exemplo, não era uma saída de bola com 3 zagueiros, mas quando o time estava se defendendo, ficava uma linha de 5. Então o Marco Carvalho acabava engrossando essa linha. Só que esses 6 jogadores, assim, eles jogaram muito mal. Muito mal. E quando eu digo jogar mal, dentro do contexto que se deu o jogo e dentro do contexto do que é o time do Náutico hoje, que passa longe de ser um time. Então eu não estou falando aqui que o Arnaldo no apoio não foi bem, o Diego Matos na tentativa de saída de bola, tocando a bola, ele não foi bem, os zagueiros para tentar avançar esse jogo não se deu bem. Não estou falando nada disso, esqueça isso. Isso é futebol. Não é isso que eu estou me referindo. Eu estou me referindo ao seguinte: dá chutão, meu amigo. Dá chutão. Os caras não tinham competência para conseguir dar chutão. O nível técnico deles, assim, não deixa eles dar uma pichotada para frente. Pô. Os caras erram isso. Os caras erram tempo de bola. Os caras, o conjunto desses 6 demonstra um nervosismo assim, fora do comum, e é onde o adversário consegue ter as melhores jogadas, as bolas que essa defesa não consegue jogar para frente, pô. O primeiro gol sai exatamente disso. Uma bola ali viva dentro da área. Não foi uma criação do adversário que quebrou uma linha, deixou um jogador numa condição boa e aí a defesa desequilibrada ficou vulnerável. Não se trata disso. Você tem esses 6 jogadores, no mínimo, com o apoio dos outros, colocado lá dentro da área, os caras não conseguem botar a bola para frente. Então o Marco Carvalho, assim, para mim foi o pior em campo.
não consegue minimamente, a bola está 4 metros diante dele. Ele precisa dar 3 passos, 4 passos para chegar lá e cortar essa bola. Ele erra nas passadas até a bola. Ele erra o tempo de bola. Ou ele chega atrasado ou ele chega adiantado. Então, numa atrapalhada dessa dele, acabou deixando a bola viva até que um jogador do Aparecidense, com a bola quicando na frente dele, chuta e faz o gol do Aparecidense. Aí depois o Náutico vai lá, cria essas oportunidades com o Andrei, depois chega o gol do empate com o Paulo Sérgio, faz o gol da virada com uma falta do Renato Alves, que a bola desvia na zaga, então foi quase que um presente ali dado para o Náutico, e o Náutico vira esse jogo onde ele não fez por merecer uma virada. Foi um jogo equilibrado dentro desse contexto. O Náutico falhou muito dentro da sua própria zaga, mas conseguiu chegar aos gols. O time da Aparecidense podia ter tido uma melhor sorte, poderia ter chegado a mais de um gol. O goleiro do Náutico, de fato, fez algumas boas defesas durante a partida. E no segundo tempo, as coisas pioram bastante. Porque o Náutico, com o placar ao seu favor, ele meio que abdica do ataque. Que, como eu disse, né, ele estava até conseguindo atacar de forma objetiva, sempre muito simples nas jogadas. Se vai um jogador lá na ponta, já cruza para a área para achar alguém na área. O Náutico abdicou disso e procurou só se defender nesse bloco. Até o próprio Pivete, né, chamou de bloco na coletiva após o jogo. E, de fato, o Náutico jogou dessa forma. Agora, algo que ele não pontuou na coletiva, que ele não iria fazer, né? Porque o treinador não pode fazer isso na coletiva, é dizer que os jogadores dele desempenharam muito mal. Partida horrível do Joécio, que era um jogador que, quando joga um jogo a cada 6, mas quando joga sempre fazia um bom jogo. Hoje o jogo foi desastroso. Mas os companheiros dele também jogaram muito mal. O Irã jogou muito mal, o Marco Carvalho, como eu citei. E como no segundo tempo praticamente os 45 minutos se deu dessa forma, com o Náutico dentro da área, tentando evitar os ataques do time da Aparecidense, acabou que a Aparecidense conseguia chegar nesse volume mínimo de jogo, porque já era suficiente, a bola vai sempre ficar viva, e foi assim que chegou ao empate. No gol ali, que eu acho que chegou até ser de letra, mas sabe um lance que a plástica do lance nem valoriza. Você não fica assim, pô, um gol de letra. Parece um gol de bambo, na verdade. Parece um gol de pelada. Parece que chegou ao gol de letra, assim, porque a defesa se comportou de maneira patética, de não conseguir cortar bolas simples. E nesse lance do gol, assim, um desempenho muito ruim do Diego Matos. Jogou a partida inteira ruim, se esconde. Quando você olha o desenho da defesa do Náutico, você fica observando o Diego Matos lá na lateral esquerda, você vai ver que até a movimentação dele é estranha. É como se a bola está indo lá para o lado dele, ele procura se esconder atrás de um zagueiro, ele dá um passo a mais para junto do zagueiro para sair do combate. Então, são essas coisas que passam pela própria ruindade dos jogadores e passa também por uma questão de confiança. Esses jogadores, a confiança deles, assim, zero. Os caras não têm confiança nenhuma. E isso está acumulando a cada jogo sem vitória. Então, o jogo, se você quiser olhar por algum lado positivo, foi o que eu disse para Cauê, Celso, antes ali no final do jogo do Brasil, é o seguinte, pelo menos não entregou. Isso aí ficou nítido. Os caras não estavam para entregar o jogo. Porque contra o Confiança, entregou. Ah, tu tá querendo dizer o que entregou? Meu irmão, eu não sei o que eu tô querendo dizer. Entenda como você quiser. Eu assisto futebol há décadas. Eu sei quando se entrega um jogo. Os jogadores podem ter acordado e ter dito, quer saber de uma coisa? Por motivo nenhum eu vou entregar o jogo. Não, pode ter sido isso. Contra o Floresta entregou. Hoje eles não queriam entregar, eles quiseram competir. E o Náutico esbarrou na capacidade técnica. Eu até acho que tu estás falando de uma forma literal. Mas, para suavizar, pode ser assim, ó. Hoje é o... Finge que... aquela frase, finge que... Nem é o caso de salário atrasado, mas só assim. Finge que paga, eu finge que joga. Porque, querendo ou não, se deu carrinho, se chutou, se marcou, se desarmou. Tipo, os caras não ficaram parados. Não foi um time de totó e o Floresta venceu. Então, se jogou. Mas
a intensidade do jogo, aí dá para, é uma questão de opinião, você pode você, no caso você pode opinar da seguinte forma, que a intensidade do jogo contra do Náutico contra o Floresta não foi aceitável. Aí eu não faço a menor ideia se é o porquê daquilo, mas vendo como futebol, a intensidade daquele jogo não é aceitável, não foi aceitável. Não, o time não estava jogando daquela forma, não estava jogando no limite físico para naquele jogo, um jogo tão acessível quanto aquele, ter jogado da forma como jogou. Então, a atuação do Náutico, do time do Náutico, da direção, o time do Náutico, os jogadores do Náutico que entraram naquela partida contra o Floresta, eles foram responsáveis por um vexame muito grande. Inclusive para eles, para eles, não é para o Náutico, não. Porque o jogador se comportou daquela forma, assim, foi uma forma muito ruim. Aí como eu digo aqui, acho que está sendo mais colérico, mas assim, eu não usaria essa expressão de forma nenhuma. Mas eu consigo dizer com opinião que a intensidade que o Náutico teve naquele jogo não dá. Inclusive, 19 jogos com aquela intensidade, o Náutico seria o lanterna da Série D. Porque não tem como pontuar jogando aqui. O jeito que o Náutico jogou, e o Náutico não chegou nem a ser mal tecnicamente naquele jogo, acho. O Náutico competiu muito abaixo. Aquilo ali, o Náutico não... Daquela forma, se o Náutico continuasse jogando daquela forma, será rebaixado para a 4ª divisão. Aí você trazendo um relato agora, voltando para o jogo da Aparecidense, que provavelmente está assistindo no esporte, e já estava na live que a gente não viu, inclusive eu digo isso no blog, que para ter virado a partida no primeiro tempo, só se a Aparecidense estivesse fazendo pior ainda do que o Náutico. Como não foi o caso, o Náutico competiu, então. Porque não tinha como reagir sem que fosse fazendo algo diferente do jogo contra o Floresta. Tanto é, Cássio, só para completar, por isso que eu falei isso para Cauê. Eu disse que o jogo de hoje foi um jogo que a ficha caiu quando o time é ruim. Para a gente analisar que um time é fraco, o time precisa competir, pô. Então, quando você vê que os jogadores querem buscar aquilo, aí você vê a capacidade técnica deles. Porque contra o Floresta não dá para avaliar isso. Muito bem. Atos, então, para a gente dar sequência, tá? Aqui a nossa análise do resultado, a gente vai tentar analisar, maestro, o impacto disso na caminhada do Náutico dentro dessa Série C. Depois, Atos, você também vai fazer esse complemento, mas já queria tocar essa bola com o maestro direto aqui na questão do impacto relacionado à classificação do cara. Celso, foi o 4º jogo sem vitória do Náutico na 3ª divisão. 2 empates e 2 derrotas. Os 2 jogos que fez em casa eram jogos assim, muito acessíveis contra o Floresta, contra o Caxias. Esse fora de casa era um time que estava abaixo do Náutico, na verdade, desculpa, colado no Náutico na tabela, os 2 na zona intermediária, e era um jogo pontuável, daqueles jogos fora de casa era um jogo pontuável. Quando começou a rodada, essa é a 10ª rodada, o Náutico tem um jogo a menos. Só que esse jogo a menos do Náutico não está virando mais, há muito tempo, na verdade, não está virando lacuna, não. Tá virando, não é muleta, não. O Náutico tem 9 partidas, por que não é muleta? Eu vou dizer agora. Quando começou a rodada, o Náutico estava a 3 pontos do G8. Em tese, era o jogo que falta, se vence, o jogo em casa, inclusive, o jogo contra o Ipiranga, se vence e cola no G8. Só que da 9ª rodada para essa 10ª rodada, alguns jogos adiados foram realizados, porque tem várias lacunas na 3ª divisão, e com isso, nesse momento, a 10ª rodada ainda não acabou, o Náutico pode até perder mais posições, mas nesse momento, o 8º lugar, que é o Ipiranga, curiosamente é o jogo que o Náutico vai jogar, tá? Na verdade, é até o ideal, porque pelo menos o Náutico tiraria no confronto direto, que é o jogo que falta, Náutico e Ipiranga nos aflitos. O Ipiranga, que hoje é o 8º colocado, só tem 7 jogos, inclusive, 7. De 10 rodadas, só tem 7 jogos disputados. Tem 15 pontos. O Náutico tem 9. Vulgo 6 pontos a menos. E aí vem um problema. São 6 pontos, mas na verdade são 7. Porque o Ipiranga tem 5 vitórias. Se o Náutico vencer esses 2 jogos, ele chegaria também a 15 pontos, mas ele teria uma vitória a menos. Porque o Náutico tem 2 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Primeiro, o Náutico teria que passar 6 times para entrar no G8. Tem que passar 6 times para entrar no G8. E se isso acontecer, ele igualar a pontuação hoje não basta. Então, na verdade, ainda que o Náutico esteja a 6 pontos, o Náutico está na prática a 7 pontos. De um time que tem 3 jogos a menos, o Náutico tem 1 jogo a menos. Então, para o G8, para a zona de classificação da 2ª fase, e eu repito, o brasileiro da 3ª divisão é o campeonato mais acessível para buscar acesso. Eu digo antes,
Porra, de 20, 8 passam para a zona de... Na quarta divisão, o grupo tem 8, passam 4, passa metade, mas depois tu tem que passar 3 mata-matas. Tem que passar os 16 avos, as oitavas e as quartas. Tem que passar 3 mata-matas para subir de divisão. Segunda divisão é 4 de 20. Então, assim, a terceira divisão é o campeonato mais acessível. Não estou falando de nível técnico, estou falando do regulamento. Então, mesmo com um cenário tão fácil, já está bem difícil para o Náutico, que hoje tem 33% de aproveitamento. 33% dificilmente o Náutico conseguirá se classificar. A bronca nesse momento é que a zona de rebaixamento está a 3 pontos. E a zona de rebaixamento está a 3 pontos, sendo fechada pelo Caxias, que tem 7 jogos. Tem 6 pontos e 7 jogos. Ou seja, o Náutico tem um a menos. Mas perceba, o Caxias tem 2 a menos que o Náutico. Tem 3 a menos que a tabela, 2 a menos que o Náutico. Então, a chance de aproximação do Náutico para a zona de rebaixamento, nesse momento, é uma realidade muito mais próxima. É tendência, né, Maurício? Eu não vou dizer tendência, porque sempre fica a expectativa de que o Náutico melhore para... Mas dá para dizer da seguinte forma. É muito mais fácil hoje o Náutico tem que ser rebaixado, não é nem subir de divisão. É mais fácil o Náutico ser rebaixado hoje do que se classificar para a segunda fase, o que é diferente de subir. E isso é muito grave, porque ainda que Atos relate aqui uma competitividade contra a Aparecidense, mas é um time da zona intermediária, que está no mesmo lugar que o Náutico está na tabela. O buraco, nesse momento, é grande e é importante que a turma do 3/258 entenda que nesse momento, a não qualificação desse elenco do Náutico para jogar essa reta final, o Náutico ainda vai fazer 10 jogos, jogou 9, 19 partidas, vai fazer 10 jogos. A não qualificação do Náutico para os 10 próximos jogos, ela pode custar um buraco que o Santa Cruz, por exemplo, não está conseguindo sair. Mas pelo menos o Santa até sabe como é que funciona o negócio. O Náutico faz nem ideia. O Náutico seria águas nunca antes vistas na história do Náutico. Então, nesse momento... Nunca antes navegadas. Como? Nunca antes navegadas. Nunca antes navegadas pelo Clube Náutico Capibaribe. Eu acho que se entende a gravidade. Eu já vejo muitos torcedores do Náutico, Atos fala disso, vejo torcedor do Náutico tratando disso também. Imagino, não acho que a direção do Náutico esteja ignorando esse fato, mas não ignorar mesmo é qualificar. Porque se for simplesmente não ignora e isso se restringir a cobrar do elenco, a gente está numa situação difícil, galera, vamos ver aí e tal, isso não vai adiantar, não. Esse time do Náutico precisa ser qualificado para, nesse momento, buscar o primeiro... Pronto, vou resumir aqui. Na minha opinião, pelo menos. Nesse momento, o primeiro objetivo do Náutico é não cair para a quarta divisão. É um objetivo, nesse momento, maior do que se classificar a segunda fase da Série C. Depois, se a campanha tranquilizar, você vai buscar aqui, inclusive foi o que aconteceu com o Vitória há 2 anos. O Vitória estava ameaçado de cair para a quarta divisão. Na reta final, encaixou umas vitórias, passou para a segunda fase da Série C, aí no quadrangular subiu e na segunda divisão já emendou com o título, porque tudo muda. Mas até a reta final da primeira fase, o Vitória estava ali ameaçado de cair para a quarta. Nesse momento, na minha opinião, é a situação do Náutico. Muito bem, mestre. Atos, o que mais você quer complementar em relação a essa análise de impacto do empate com a Aparecidense nas possibilidades de o Náutico seguir lutando pelo acesso à Série B ou mesmo ser rebaixado para a quarta divisão? Celso, na verdade, eu vou enfatizar essa parte final de Cássio. Acho que foi muito bem pontuado. O Náutico hoje, mais do que uma constatação que ele briga para não cair, ele precisa respeitar o risco de queda. E ele precisa trabalhar para conseguir os pontos mínimos para não cair. Ponto. Como o campeonato, pela quantidade de rodadas e pela quantidade de classificados, 8 times, então o 16º, 5º, 4º, 3º, 2º disputa o rebaixamento. Só que o 9º, 10º, 11º está disputando uma vaga ali entre os 8. Então é tudo muito próximo. Para você sair de uma disputa para outra, basta 2 vitórias, que você já passa a estar disputando um G8 da vida. Beleza. Mas o foco tem que ser a programação. O Náutico tem que se organizar para escapar do rebaixamento. Se vir vitórias seguidas, beleza, todo mundo quer isso.
Aí você vai recalcular a rota, como é que vai para poder chegar nesse G8. Mas hoje o Náutico precisa respeitar a Série D. Precisa respeitar a zona de rebaixamento. E para isso precisa pensar e se programar para conseguir os pontos mínimos, seja, acho que é 21 pontos, 22 pontos, precisa se programar para isso. E é aquela matemática. Jogo dentro de casa, por exemplo, o próximo jogo contra o Confiança, eu sou um cara muito exagerado e eu tenho certeza que vocês vão classificar, e se classificar assim, não dá para classificar dessa forma como exagero. Para mim, é o jogo mais importante da história do Náutico, o próximo jogo, Náutico Confiança. Porque se o Náutico perde do Confiança, significa que o Náutico vai ser rebaixado. E se o Náutico for rebaixado, sem contar a questão moral, que seria perder confiança de Mazola. Também. Porque se o Náutico for rebaixado, Cássio, a gente está vendo que o Santa Cruz está passando, mas eu acho que o Náutico é pior. O Náutico é pior porque cada clube tem o seu estilo, cada clube tem seu contexto, cada clube tem sua história, cada clube tem a sua pegada de torcedor é diferente. O Náutico não vai lotar os aflitos na Série D, não. O Náutico não é o Santa Cruz. Se o Santa Cruz bota 50 mil na Série D, isso não vai acontecer com o Náutico. A turma vai largar. E vai largar pesado. E para o Náutico sair desse buraco, bota 20, 30 anos aí. Viu? Se a gente fica projetando se o Santa Cruz um dia vai sair desse buraco, eu tenho certeza que o Náutico vai passar umas décadas aí. Não deixem, e aí vai o recado para a direção do Náutico, não deixem o Náutico cair para a Série D. Se o Náutico cair para a Série D, o clube de vocês, e o meu também, acaba. Muito bem, Atos. Então fica aí. Sobre a questão de largar, assim, não vou me antecipar esse processo não, mas eu acho que pode até dar esse sentimento, mas não largaria não. Largaria no primeiro momento, quando começa o jogo, o cara vai e tal. Eu digo, em 99, quando a terceira divisão era o que hoje é a Série D, a terceira divisão era a última, e o Náutico, que tinha passado sua vida quase inteira na primeira divisão, quase inteira mesmo, ali o Náutico tinha... chegou a passar 21 anos seguidos na primeira divisão, aí sai em 94, aí de repente em 98 estava caindo para a terceira, e seria um abandono, e aí o Náutico teve uma média de uma presença muito, é claro que eu estou falando de 25 anos, mas estou falando que aconteceu, já em algum momento o Náutico estava ali, está acabado, o Náutico Josemir Corrêa, caiu para a terceira divisão, eu estava inclusive no jogo, Náutico e Remo, na B de 98 no caso, e quando chegou em 99 encheu os aflitos, então assim, não é antecipar nenhum processo, não. Talvez não seja igual ao que o Santa Cruz fez, porque o Santa Cruz fez é uma coisa histórica. Ter média de 40 mil na quarta divisão, realmente, mesmo que isso. Mesmo dá um estádio aí, porque no meu estádio é menor, beleza, toma um estádio de 50 mil para ver se tu faz, não é todo mundo que faz, não. Obviamente não é todo mundo que faz. Mas, então não consigo imaginar que o Náutico também teria seu apoio. Mas não precisa tirar, o Náutico não precisa chegar a essa prova dos 9, né? Assim, a gente está duvidando aqui o que acha, o Náutico não precisa fazer. Não, fica tranquilo aí que a gente vou tirar essa dúvida. Vamos pagar para ver aqui. Vamos pagar para ver. O Náutico não precisa pagar para ver essa dúvida, não. Dá para, inclusive, se for o caso, que se mantenha a dúvida que o Náutico não lotaria na quarta divisão. Não tem problema nenhum. Tudo que o Náutico não precisa é provar se lotaria ou não lotaria na quarta divisão. Só um ponto, Cássio. Assim, você pode até me ajudar. Quando o Náutico caiu para a Série C... A primeira vez, né? A primeira vez. Era um quadrangular, não era isso? Era um grupo de 4 times, não era isso? Na primeira fase, estás falando? Ou na fase final? Na fase final foi Náutico, Serra, Fluminense... Não. Quando o Náutico caiu, ele estava disputando... Como era o campeonato que ele estava disputando? Era a Série B, vou abrir aqui rapidinho, a Série B de 90, era a fase de grupos, não era turno não, deixa eu ver aqui só quem é. Mas dá para olhar rapidinho. Que Náutico era... Como é que eu quero chegar? Era grupo de 6 e de volta 10 jogos, o Náutico foi lanterna, 2 vitórias, 2 empates, 6 derrotas. Os times, Remo liderou, Desportivo do Espírito Santo segundo, Londrina em terceiro, União São João em quarto, Atlético Goianiense em quinto e o Náutico em sexto. Aí o Náutico jogou a terceira, só para dar a informação completa, jogou a terceira divisão em 99 e em 99, a primeira fase aqui, rapidinho, aí era a mesma coisa, inclusive, grupo de 6 na primeira fase. Foi Náutico, Sergipe, Náutico liderou.
Náutico, Sergipe, CSA, Itabaiana, Unibol de Pernambuco, Clube Extinto e o Fluminense de Feira, da Bahia. Sim, aí esse de 98, quantos classificavam nesse grupo? Tu lembra? Vamos lá. Acho que eram todo mundo que estava, os 4 primeiros. Tenho quase certeza que vamos lá. Pronto, é isso. Então, é o ponto que eu queria chegar. Os 4 primeiros passavam e os outros 2 caíam. Eu não sei se foi na última rodada, eu acho que foi na penúltima. Na penúltima rodada, o Náutico parece que estava ganhando um jogo que ia levar ele à classificação. Onde é que eu quero chegar para poder dizer que é muito diferente do que é agora? Tá, o Náutico que remo. O Náutico, Robigol estava no Náutico, o Náutico acertou o travessão. Aí, aos 48 do segundo tempo, eu estava nesse jogo, na arquibancada torcedor. E aos 48 do segundo tempo, no contra-ataque, o Remo ganhou por 2-1. Pronto, veja que as coisas aconteciam assim de repente. O Náutico poderia se classificar ali para passar, continuar o campeonato, e de repente está rebaixado. É uma coisa abrupta, é do nada. Quando é assim, é uma situação. Do jeito que está se dando agora, Cássio, fica uma coisa telegrafada, é muito mais doída. E se você for pegar também os últimos anos, porque a própria queda para a Série B foi desse jeito, o ano passado, a não classificação para o G8 também já dá um desgaste muito grande. E veja, vamos ver um cenário aqui onde o Náutico acaba sendo rebaixado. É 19 rodadas penando. A gente está agora na 10ª rodada, só que o Náutico tem um jogo a menos, e já estamos aqui vivendo essa dor. Mas é importante viver é importante antecipar esse processo. Pior é achar que não existe esse processo. Então, e eu estou querendo dizer o seguinte, que isso deixa marcas muito mais profundas do que uma coisa assim que... Porque 98 foi praticamente do nada. É uma coisa que, aconteceu. Caiu. Aqui não, aqui a gente está falando de um processo. Por exemplo, o próximo jogo do Náutico não vai ter 4 mil pessoas nos aflitos. Então é uma coisa que vai acontecendo aos poucos e vai deixando mais doído, mais doído. Por isso que eu acredito, eu tenho quase certeza, de que se o Náutico cair, a torcida larga. Porque o que é largar? Largar é os aflitos com 3 mil pessoas. Não vai ter aflitos com 15 mil para poder ir passando de fase na Série D. Isso não vai acontecer. A torcida do Náutico está num processo que já está chegando à letargia. Já passou de revolta. Se tivesse ainda na revolta, no 1-0 contra o Floresta, tinha tido invasão de campo, quebra-quebra, aquela coisa toda. A torcida do Náutico botou o chapéu dele, botou a viola na bolsa e foi embora. Então o torcedor já está letárgico já. E é o pior cenário que tem numa crise como essa. O torcedor ele já não tem a revolta já, mas... Perder a capacidade de se revoltar, né? Isso, Celso. Muito bem. Agora, meus caros, para a gente seguir em frente, vamos trazer o glorioso campinho do Náutico para que Atos possa distribuir os conceitos dos jogadores. Então, meu caro Atos, fique à vontade, o campinho é seu para que você distribua aí as argolinhas, lá ele, para a performance do time do Náutico contra a Aparecidense, meu caro. Celso, eu vou ter que colocar o muito bem em McCauley. Salvou, fez 2 boas defesas. 2 defesaças, na verdade. Isso não muda nada para mim, a visão que eu tenho dele. Não é goleiro para o Náutico. Tem outros elementos que você consegue detectar isso. Eu acho que o jogo de hoje foi um belo jogo, somente olhando pela perspectiva de quem é McCauley, um belo jogo. Então, é muito mais para você pegar o jogo e agradecer. É você botar o jogo no bolso e dizer, meu irmão, valeu. O Náutico hoje empatou por causa da atuação de McCauley. Agora, se for confiar que por isso você tem um goleiro para poder segurar... Se garantir nisso, né? Se garantir com uma defesa tão ruim que a gente tem, nós precisamos urgente de 2 zagueiros. Nós temos uma zaga tão ruim que você precisa ter um goleiro assim muito bom para poder se garantir. Se você for confiar isso em McCauley, para mim é um erro. Mas a partir de hoje, a dupla de zaga. A gente tem que registrar.
A dupla de zaga, Joécio, assim, a pior partida que ele fez com a camisa do Náutico. Pode colocar, o jogou muito mal. E Irã vai junto, porque Joécio é um dos piores em campo, mas a partida de Irã foi muito ruim. Existe uma diferença de um para o outro, mas os dois jogaram muito mal. Então pode colocar vermelhinho nos dois. Joécio e Irã, então, muito mal para a dupla de zaga do Náutico. Já pintou um verdinho aí, então já salvou pelo menos a atuação de 100% do time, né? Vamos agora com Arnaldo e Diego Matos. Dessa vez eu vou colocar uma diferenciação, mas os dois também foram bem mal. Mas eu vou colocar o jogou mal só para Arnaldo e o vermelhinho para Diego Matos. Diego Matos, assim, 2 jogos em sequência, ele vinha como reserva, né? Com o Mazola, quem vinha jogando era Luiz Paulo, e Pivete chegou assim, voltando ele para o time titular. Foi até uma surpresa no jogo contra o Floresta, ele apareceu no time titular. E muito mal nos 2 jogos. Muito bem. Vamos agora com o meio campo todo. Pode distribuir o meio campo do Náutico. Souza e Marco Carvalho. Pode colocar, jogou mal nos dois, assim. Laranjinha. O desempenho dos dois foram horríveis. Não, laranja não. O vermelho. Muito mal. Certo. Muito mal. Marco Carvalho, assim, para mim foi o pior em campo, e eu escutei do nosso querido Cláudio dizendo que para ele Souza foi pior do que Marco Carvalho. Por aí você tira. Já o Renato é daqueles jogadores que, pelo menos na partida de hoje, apesar de que já vem alguns jogos que vem acontecendo isso, não contra a Confiança, porque contra a Confiança todo mundo foi um apagão, né? Mas já vem alguns jogos que ele vai tendo aquela referência de lucidez. Dá para colocar eu vou colocar um jogou bem nele aí. Eu quero pontuar quem tem alguma capacidade cognitiva de jogar futebol, e eu acho que Renato Alves demonstrou isso. Eu vou colocar um verdinho clarinho ali do jogou bem. E já que está com a chapa quente aí do jogou bem, pode colocar em Paulo Sérgio também. O homem faz o gol, né? Faz gol. Sabe fazer gol. Ele era ruim de comemorar, mas gol ele sabe fazer. O Gustavo Maia, eu acho que merece um razoável. Também é um jogador que a lucidez se aproxima dele, assim. Você olha, você diz assim, vai ter suas limitações, mas é um jogador de futebol. Não agride seus olhos. Pode colocar um razoável dele. É o que a gente tá falando aí, meu irmão. Vini Farias aí, perceba, é jogador de futebol, a descrição. Vini Farias, eu falei, mas você não estava aqui não, Atos. Depois quando você disse que você falou que vai assistir o corte do esporte, que vai entrar no nosso canal também, Vini Farias não ajudaria esse Náutico na Série C. O jogador que jogou 60 minutos no esporte hoje. Eu estou dizendo porque, como você falou hoje, que é jogador de futebol, você enfatizou, não foi bem, tá, mas é jogador de futebol. Não é o caso. Para quem tem uma galera que está no chat aqui, está desde o começo e juntou essas 2 histórias aí e reforço. Nesse ataque do Náutico, que tem seus problemas, esse cidadão que está no esporte hoje não ajudaria. E dessa vez espero que você ache que eu estou falando a verdade. Se bem que você até ouviu. E não como a de Thiago Lopes, que muita gente, não sei o que, na Série C não ajuda. Não ajuda. A de Thiago Lopes eu avisei muito. Eu disse, não, mas na Série C não vai ajudar. Eu já conhecia. E eu já tinha falado, não, na Série C não vai ajudar. Não tem como, não vai ajudar. Esse caso eu acho que seria a mesma coisa. Para o time titular, Celso, pode colocar um jogou mal aí, Andrei, que é a vida dele no Náutico, joga mal. Perdeu um gol assim de dar dó, sabe? Dá dó, porque se fosse no pé de Paulo Sérgio faria. Tanto é que no lance seguinte, um lance idêntico, do mesmo jeito, e Paulo Sérgio cumprimentou pro gol. Vamos com os substitutos agora. Vamos lá.
o jogo já se deu de uma forma assim muito limitada para o Náutico. Como eu disse, o primeiro tempo foi quando o Náutico ali colocou a competição em jogo. Eu achei que teve conseguido a virada foi um pouco até um pouquinho só injusto, talvez. Apesar de que eu acho que o Náutico foi um pouquinho melhor, mas não tanto para conseguir uma virada no primeiro tempo. Mas no segundo tempo foi bem fraco, sabe? Porque só se defendeu e essa defesa muito sem confiança. Então esses substitutos eles entram e eu não sei nem se era possível, Celso, tentar mudar alguma coisa no jogo, sabe? Tentar trazer alguma coisa diferente. O jogo já era muito limitante, o próprio Náutico também é muito limitador. Então eu vou avaliar aí a entrada do Belão, que entrou mal, né? Óbvio, né? Acho que o Belão nunca jogou bem na vida. Pode colocar um jogo mal aí para Belão. Eu acho que você já elogiou ele por aqui. Não, que é isso. Então vamos apagar, vamos procurar o vídeo e deletar. Mas dificilmente eu fiz isso. Dá para colocar o jogo mal em Belão e em Cauã. E Cauã também, assim, desde que voltou de contusão, foi titular no último jogo, péssimo. E no jogo de hoje também, ele entrou e baixou a qualidade do time. Até porque o Gustavo Maia é um jogador lúcido. Certo. O Luiz Paulo eu vou colocar um razoável, porque a referência dele é muito baixa. Muito baixa. Diego Matos. Acho que Diego Matos tá de zoeira. Não é possível. Não sei como um atleta consegue desempenhar tão mal. E o Wendel Lessa e Marco Antônio não acrescentaram nada, ficaram ali perdidos no meio campo. O jogo com o Wendel Lessa, assim, coitado, não era jogo para ele, o Náutico não conseguia trabalhar essa bola, ele foi muito refém da situação. Um jogador que eu até gosto, perdeu espaço no time. Os dois jogadores eu gosto. Foram dois jogadores que perderam muito espaço com o Mazola, mas não acrescentaram nada, vai ter que levar o jogo mal também. Muito bem. Fechamos? Falta Pivete. Com Pivete, veja só, Sim, olha como tá esse cenário aí. Não é um cenário nada animador, né? É um cenário de um time que não jogou bem. Por quê? Porque aqui a gente tem que botar de fato o que aconteceu individualmente. Mas com Pivete, eu vou colocar um jogou bem Pivete. Para você ver que ele está refém do nível técnico dos jogadores. Porque ele entendeu, Celso, ele entendeu o que era a partida. Isso é o ponto básico de um treinador. Buscou um ponto, né? Eu perdi a paciência, Celso, com o Mazola no jogo contra o São José, porque o camarada ele não entendeu o que era o jogo. Ele não entendeu que aquilo era um society e que o jogo se dava. Meu irmão, briga por cada bola, bola na área, lateral virou escanteio virou pênalti quase. E hoje, para mim, Pivete entendeu o que era o jogo. Ele só não saiu vitorioso na partida de hoje porque a linha de defesa, principalmente o meu de zaga, acabou com o cara. Acabou com o trabalho do cara. Ele projetou o time para fazer o que dá para fazer. Mas os jogadores não ajudaram. O cara foi lá e fez dois gols fora de casa. A zaga entregou 2 gols. Então, eu vou colocar o jogo bem aí um bom desempenho. Muito bem. Então, queria agradecer, tá? Celso, Fala, mestre. Tem um corredor do Náutico, foi assim, ó. Tem um pilar aqui, uma coluna. Verde. Isso. Abre aqui, ó. Quem tá do lado, abre aqui, meu irmão. Tá jogando nada, vai pra lá e vai pra cá. Deixa um corredor aqui. Moisés cortando o Mar Morto aí, ó. Pronto, exatamente. Eu dividi meu irmão abriu um caminho aí, o caminho de Moisés aí. Foi. Do goleiro Renato Paulo Sérgio. Que coisa curiosa. Tinha uma coluna. É isso.